nosso estudo da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. E eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante. Tema de hoje é a santificação do corpo. A santificação do corpo. Então nós temos aí, o apóstolo Paulo nos orientando ali a igreja de Tessalônica, a respeito de uma vida que agrada a Deus. Então vamos ler Bíblia. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Acompanhe aí na sua Bíblia. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a verdade de Deus, é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócios algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortávamos-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Versículo 12 diz o seguinte: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Meus queridos irmãos, nesse texto em tela, aqui nós vemos o apóstolo Paulo. Ele vai tanger dois solenes temas. Primeiro, a santidade do sexo e a santidade do amor fraternal, tá? Então, para introduzir aqui esse magno assunto, nós vemos o apóstolo Paulo, ele faz algumas considerações. E se você prestar atenção, no capítulo 4, versículo 1, aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor. Então, presta bem atenção, acompanhando com a sua Bíblia aí. A palavra aqui, finalmente, é uma palavra grega que quer dizer loipon, que quer dizer ali, finalmente. Ela traz a ideia de que Paulo está apresentando o seu
último assunto. Então, embora pareça estranho que Paulo tenha usado esse advérbio, quando ainda há uma porção substancial da carta à frente, nós temos aí capítulo 5 ainda, né? E depois temos ainda a segunda carta, né? Mas na realidade Paulo já chegou à última seção principal dessa carta. Pastor, quando nós vemos os 2 primeiros versículos aqui, ele constitui-se em introdução à sessão, mas também consta como um perfeito ali prefácio para a totalidade do restante desta carta, com seu tom predominantemente ético e também exortativo. Aqui, capítulo 4, versículo 1 de 1 Tessalonicenses, ali diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos. Então, se vocês acompanhar aí na sua Bíblia, Paulo ele coloca grande solenidade em sua linguagem. Ele pede, ele roga e exorta a igreja para que busque uma vida que agrade a Deus por meio da santificação. Então nós vemos um progresso aqui eminente. O versículo 1 ainda diz, né? Assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Então o apóstolo Paulo, né? Ele diz aqui no versículo 1, ele acrescenta, né? Que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Olha só que interessante. Aqui havia um progresso na vida espiritual dos crentes de Tessalonicenses. Mas Paulo estava aqui certo de que eles deveriam continuar progredindo de forma mais expressiva. No que, pastor? Na busca de agradar a Deus. Então, agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Queridos, é impossível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Quando nós olhamos o profeta Jonas, é um exemplo disso. Ele obedeceu às ordens de Deus, mas não o fez de coração. Vocês podem conferir lá no livro do profeta Jonas, né? Capítulo 1, versículo 1 em diante. Então aqui, Deus ele abençoou a sua palavra, mas não pôde abençoar o seu servo. E assim nós vemos que Jonas assentou-se do lado de fora de Nínive, zangado como todos, inclusive com o próprio Senhor. Quando nós olhamos também a parábola do filho pródigo, nós vemos ali o irmão mais velho do filho pródigo, obedecia em tudo a seu pai, mas não se agradava dele, não se deleitava em sua comunhão, vivia como um escravo na casa do pai. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, ele incentivando os irmãos a continuar a progredir cada vez mais. Olhando para o versículo 2, nós vemos aqui Paulo dizendo: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então aqui nós vemos uma razão eloquente. Os crentes de Tessalônica, ou os crentes tessalonicenses, eles deveriam ali viver de modo agradável a Deus, porque eles já haviam sido instruídos na verdade. Eles já haviam sido ensinados na verdade. O próprio apóstolo Paulo, ele declara, ali no versículo 2, porque estáis inteirados.
Ou porque vós sabeis, né, de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então a palavra instrução aqui no grego é paragélia, né? Paragélia. Então denota a palavra de ordem, recebida de um superior, que deve ser passada a outras pessoas. Então, assim como o apóstolo Paulo, ali ele incentivou aquele povo, incentivou aquela igreja a continuar a progredir em agradar a Deus, assim essa palavra chegou até nós nos dias de hoje, e ela deve ser passada e repassada. Continuem agradando a Deus, continue vivendo e procurando viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Nessa mesma linha de pensamento, nós vemos que esse termo faz parte do vocabulário militar e se refere a ordens dadas por oficiais superiores. Então, se olharmos para nós, somos soldados do exército de Deus e devemos obedecer às suas ordens. O pecado, meus queridos, o pecado de um crente é pior do que o pecado de um incrédulo. Por quê? Porque o seu pecado de quem conhece e sabe o que é o certo e o que é o errado, o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. O seu pecado, você que conhece a palavra de Deus, pecado de um crente, ele é mais pior do que o pecado de um incrédulo, porque o pecado de um crente, o seu pecado é consciente. Seu pecado é uma rebelião deliberada contra um mandamento recebido. Você peca e sabe que isso ali é pecado. Então, com respeito à vida que agrada a Deus, nós temos aqui alguns pontos fundamentais que são tratados aqui por Paulo, né? E o primeiro ponto que nós encontramos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é a santificação do corpo. E o segundo é o amor fraternal. Quando falamos da santificação do corpo, pastor, esse assunto é polêmico. Bom, está na palavra do Senhor, devemos compartilhar. Quando falamos da santificação do corpo, antes de entrar propriamente dito na exposição desse texto aqui, nós precisamos entender o contexto em que ele foi inserido. Se nós olharmos a vida sexual do mundo grego-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um caos, sem lei. E naquele tempo, a vergonha parecia ter sumido da terra, né? E era quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse ali a sua hetaira, né? Ou seja, a sua amante. Se nós olharmos Alexandre Magno, a história diz, tinha sua Thaís, né? Como amante, que depois da morte de Alexandre, aos 33 anos, casou-se com Ptolomeu, né? Rei do Egito, e tornou-se mãe de reis. Se nós olharmos para outra pessoa influente naquela época, Aristóteles, ele tinha também a sua Erpília, né? E aqui nós vemos Platão, tinha a sua Arquinessa, né? Pericles, a sua Aspásia, que escrevia seus discursos, Sófocles, a sua Arquipe. Então a atitude grega dificilmente pode ser melhor demonstrada do que pelo fato de que quando Solon foi o primeiro a legalizar a prostituição e a abrir os prostíbulos do Estado, os lucros destes eram usados para erigir templos
aos deuses. Pastor, para nós entendermos essa passagem, nós precisamos entender o contexto da época. Como é que era o contexto da época, pastor? Quando a frouxidão moral grega invadiu Roma, tornou-se tristemente grosseira. Aqui nós vemos os laços matrimoniais, eles foram menosprezados. O divórcio desastradamente fácil. Aqui nós vemos a moral, ela entrou em colapso. Não é muito diferente dos dias de hoje. Vemos a ética, era flácida e permissiva, né? Em Roma, Sêneca, ele escreveu: as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. Então, o contexto aqui do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós vemos a moralidade, ela estava morta, tá? O mesmo Sêneca ainda ele escreve ali no seu comentário, ele diz: a inocência não é rara, a inocência é inexistente. Então, a chamada classe alta da sociedade romana, ela havia se tornado grandemente promíscua. Juvenal, ele chegou a dizer que até mesmo Messalina, a imperatriz, esposa de Cláudio, ela saía às escondidas do palácio real à noite a fim de servir num prostíbulo público. Ela era a última a sair de lá e voltava ao travesseiro imperial com todos os odores dos seus próprios pecados. Pior ainda, meus queridos, era a imoralidade desnaturada que graçava nas altas cortes. Calígula vivia um incesto habitual com a sua irmã Drúzila. A concupiscência de Nero não poupou sequer a sua própria mãe Agripina, a quem depois assassinou ela. Quando olhamos para a homossexualidade em Roma, era algo escandaloso. O historiador Gibon afirma que dos 15 imperadores, Cláudio, o traído pela mulher, foi o único imperador que não foi homossexual. Na Grécia, a imoralidade estava tão acentuada que Demóstenes, o maior orador grego, disse: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. E nesse contexto, Paulo coloca-se contra essa imoralidade sexual ao escrever essa carta, 1 Tessalonicenses, para a igreja de Tessalonicenses, uma importante cidade grega. Agora ele enfrenta, porém, 3 dificuldades nesse propósito, escrevendo para esta igreja que vivia nesse ambiente nojento, nesse ambiente sujo, imundo. Primeiro, não havia forte frente da opinião contra a imoralidade. Não havia ali pessoas fortes para combater. Então, para o mundo grego-romano, a imoralidade nas questões sexuais era um costume normal da sociedade. É o que nós vivemos nos dias de hoje. Parece que a imoralidade está se tornando moral. A prostituição, a promiscuidade está se tornando algo normal. Ninguém mais fala contra. Ninguém mais se levanta. Ninguém mais
combate. Então a sociedade era permissiva e promíscua. Quando olhamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, aqui que nós acabamos de ler, Paulo, ele descreve a imoralidade na sociedade grega e também ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 28, Paulo agora fala da imoralidade na sociedade romana. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8, Paulo descreve a imoralidade na sociedade grega. E em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 28, Paulo, ele descreve a imoralidade na sociedade romana. Paulo, ele não chegava na região e se adaptava àquela região, se conformava com aquela região, se camuflava com as coisas que aconteciam naquela região. Não, muito pelo contrário. Paulo combatia o pecado naquela região. Segundo ponto, nós vemos o prevalecimento das ideias gnósticas. Sim, quando nós vemos aqui, para os gnósticos, o espírito aqui era totalmente bom e a matéria essencialmente má. Então, se o corpo é matéria e, portanto, mal, então não importa o que você faz com ele, diziam os gnósticos. Pode-se, então, saciar seus desejos, saciar seus apetites sem qualquer constrangimento. O gnosticismo estava assim, nessa defesa da imoralidade. Não tem problema, tudo é permitido. A prostituição era vinculada com a religião. Havia, meus queridos, muitos templos com sacerdotisas que eram chamados ali de prostitutas sagradas. Se nós olharmos lá, o templo de Afrodite em Corinto, a cidade antiga, cidade da Grécia, tinha milhares de prostitutas. Lá na Grécia existia também ali o deus Eros, o deus do sexo, né? Agora lá em Atenas, até hoje, se vocês passarem por lá, vocês vão ver estatuetas escandalosas com cenas eróticas sendo vendidas nas lojas, alimentando essa crendice pagã. Tessalonicense ou Tessalônica, como cidade grega, estava também encharcada com toda essa avalanche de moralidade. Estava também influenciada por esse costume. E a igreja, ela tinha saído do meio dessa sociedade promíscua. E ela vivia ainda nesse contexto. Agora eu te digo, é fácil? Não é fácil. Por isso Paulo escreveu esse capítulo para orientar a igreja acerca da santidade do sexo. Paulo escreveu, por quê? Porque antes as pessoas estavam no mundo, antes as pessoas praticavam as coisas imorais, as coisas feitas de uma forma promíscua, mas agora as pessoas, elas vieram para Deus, se converteram. Agora Paulo, ele orienta, ele ali exorta, ele ali aconselha eles a permanecerem firmes, vivendo uma vida de santidade. Então, os tempos de antigo para os nossos, os tempos mudaram. E hoje se fala em uma nova moralidade. Ela não é nova. Ela é a velha moralidade de Roma. Ela é a velha moralidade da Grécia. Meus queridos, atualmente escasseiam os absolutos morais. Nós vivemos numa sociedade que
idolatra o corpo. Presta atenção no que eu vou falar. Nós vivemos numa sociedade aonde numa cultura sexólatra, numa cultura pansexual. Esse é o século do prazer barato. O século e o reino do hedonismo. Se vocês prestarem bem atenção, o sexo santo, puro, bom e deleitoso, criado por Deus, está sendo banalizado, está sendo comercializado, está sendo vilipendiado. Nossa sociedade, se você prestar atenção, ela perdeu o pudor, ela perdeu o respeito, ela perdeu a vergonha. O nudismo tornou-se apenas uma questão de arte. A indústria pornográfica é agora uma das mais rentáveis do mundo. Quando olhamos para a televisão brasileira, não vou nem contar a televisão de outros países, mas a televisão brasileira é uma das mais nocivas para a formação do caráter em todo o planeta. Mas o adultério ali é estimulado, o homossexualismo ali é aplaudido, faz-se apologia da traição, faz-se apologia da infidelidade conjugal, faz-se apologia da defraudação, faz-se apologia do homossexualismo, do vício, do desbarancamento da virtude. Sim, pastor, mas os marcos que sinalizam os limites e os absolutos foram arrancados. Se olha para a sociedade hoje e não se vê mais moral, não se vê mais respeito, não se vê mais pudor, não se vê mais, pastor, os fundamentos da nossa sociedade estão abalados. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, capítulo 11 e o versículo 3, olha o que a Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 3, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Diz bem assim, na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Então vivemos a relativização dos valores. Estamos nos tornando igual ou piores que Sodoma e Gomorra. É nesse contexto, é imperativo nós estudarmos esse texto de Paulo. Por quê? Porque aqui nós temos dois pontos a ser destacado pelo apóstolo Paulo. Primeiro, a ordenância divina para uma vida de pureza e as razões para vivermos uma vida pura. Então, no versículo 3 até o versículo 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aqui nós vemos a ordenança divina para uma vida de pureza. O que é uma vida de pureza, pastor? Santificação do corpo. A vontade de Deus para a igreja é, pastor, a santificação. E essa santidade tem um aspecto negativo. A abstenção da impureza sexual e do aspecto positivo, a prática do amor. Tudo que o ser humano não quer, né? Então pode-se argumentar que são dois lados da mesma moeda. Por quê, pastor? Romanos capítulo 13, versículo 10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Então como podemos alcançar pureza moral? Se a santificação é a vontade de Deus, e como podemos viver dentro dessa vontade? Quais são, então, as marcas de um verdadeiro cristão? Então aqui nós temos algumas perguntas, mas a Bíblia nos responde. A Bíblia não nos deixa sem resposta. A Bíblia não nos deixa sem entender. Primeiro, capítulo 4, versículo 3. Aqui nós vemos que o cristão é aquele que se abstém da impureza sexual.
Vamos ver o que diz a Bíblia? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, a parte B, diz o seguinte: que vos abstenhais da prostituição. Então a palavra grega, prostituição, aqui quer dizer porneia, né? Traduzido aqui do grego por prostituição. O que significa? Significa pecado sexual, relações sexuais ilícitas, atividade sexual ilícita. Então aqui, o termo porneia refere-se a todas as relações sexuais fora daquelas que ocorrem dentro do relacionamento do casamento. Então Paulo tem em vista tanto o sexo antes do casamento, quanto o sexo fora do casamento. Tanto a fornicação, quanto o adultério. Tudo isso está aqui introduzido na prostituição. A palavra porneia, ela engloba também o homossexualismo, bem como todas as outras formas aviltantes da prática sexual. Aqui, de modo igual, modo porneia inclui a impureza da mente, os desejos ilícitos, a pornografia. Pastor do céu, as instruções de Deus aqui, com referência ao sexo, não tem como objetivo privar as pessoas da alegria. Não. Mas o objetivo, sim, é protegê-las de modo que as não percam a alegria. Quando a palavra de Deus fala lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver lá aquela ordem, aquela lei: não adulterarás. É um mandamento que levanta um muro ao redor do casamento. Não para torná-lo uma prisão, mas levanta um muro ao redor do casamento para, sim, tornar um jardim belo e seguro. Então a palavra grega, apechomai, que quer dizer abster-se, parece ter sido comum no ensinamento ético cristão primitivo. Se nós olharmos em Atos, capítulo 15, versículo 20 e o versículo 29, nós vamos ver algo interessante. Atos capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz ali. Atos capítulo 15, versículo 20. Diz o seguinte: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Olha só. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Se vos guardardes, bem vos vá. Se nós olharmos para a primeira carta aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, olha o que diz aqui a Bíblia. Abstende-vos de toda aparência do mal. Abstenda de toda aparência do mal. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Abre a Bíblia aí. Para você não dizer que não temos base bíblica para o assunto que estamos falando. Entendeu? Muitos eram por falta de conhecimento, mas nós temos a palavra de Deus e nós temos ela como base. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, olha o que a palavra de Deus diz o seguinte: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatam contra a alma. Então aqui nós vemos, subtende a total abstinência do mal. E vale a pena comentar que onde as coisas são más, a atitude cristã é necessariamente de
abstinência de todos os tipos de imoralidade sexual. Fuja da aparência do mal. Entendeu? O cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo. Versículo 4 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Irmãos, olha só que interessante. Em santificação e honra. Aqui nós temos algo interessante para compartilhar com os irmãos. Se nós formos olhar a palavra de Deus aqui, nós vemos algo interessante. Olha só, deixa eu só fazer um negócio aqui. A palavra de Deus, a palavra grega, Sheos, traduzido por corpo, tem ali um duplo significado. Ela pode significar corpo ou vaso. O cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo. Olha só que interessante. Quando nós olhamos aqui a palavra grega, né, para Sheos, traduzido por corpo, né? Ela tem um duplo significado. Ela pode significar corpo ou vaso. Então essa palavra, ela foi usada literalmente para descrever utensílios e vasos domésticos, tá? Se nós olharmos ali em Marcos capítulo 11, se nós olharmos em Lucas capítulo 8 e 16, se nós olharmos Atos capítulo 2, versículo 27 e Atos 18 e 12, então aqui nós vemos essa palavra vaso, ela está sendo usada como utensílios ou vasos domésticos, né? Mas pode então também ser empregada metaforicamente para pessoas que são instrumentos para o propósito de alguém. Se você prestar bem atenção e olhar lá em Atos capítulo 9, versículo 15, ali nós vamos ver, né, a palavra de Deus dizendo que o apóstolo Paulo, né, em Atos capítulo 9, versículo 15, o apóstolo Paulo ali, Deus falando para ali Ananias, né? Dizendo bem assim, ó. Olha, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, o Paulo, aqui, né, foi tido como um vaso, né? Um vaso. Então pode-se pensar no corpo humano como sendo um artigo de cerâmica ou um vasilhame. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, olha o que diz ali, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ali diz o seguinte: temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então essa metáfora também nós vemos lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Aonde ali a esposa também é mencionada como vaso mais frágil. E assim, saber possuir o corpo ou o próprio corpo pode ser ali, então pode ter dois significados. Primeiro significado é controlar o corpo. Controlar o corpo, pastor? Sim, o cristão é alguém que sabe controlar o seu corpo. O cristão é alguém que sabe controlar o seu próprio corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é um vaso. O nosso corpo é o naos, né?
o Santo dos Santos, o santuário do Senhor, o santuário do Espírito Santo. Então, o corpo do cristão foi criado por Deus e remido por Ele, é habitado por Deus, deve ser cheio do Espírito de Deus e glorificar somente a Deus. O apóstolo Paulo, ele preconizou, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, quando ele diz: porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Também no mesmo apóstolo, ele ainda escreve, ainda em 1 Coríntios capítulo 6, agora versículo 13, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando olhamos na carta de Paulo aos Romanos, ali Romanos capítulo 6, versículo 12, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo moral, ou mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quando olhamos para Romanos capítulo 6, versículo 19, o apóstolo ainda ali ele menciona: assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para servirem à santificação. Então, queridos que nos acompanham aí, como deve ser usado em santificação e honra o corpo? O corpo é para o Senhor, a Bíblia diz, e não para a imoralidade. É para ser palco de santidade e não palco de obscenidade, meus queridos. O corpo é para ser honrado e não mercadejado ou desonrado pela sensualidade inflamada que hoje está sendo moda na sociedade. Segundo ponto é obter a esposa. A palavra vaso também era usado para descrever a mulher. Quando fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Paulo, aqui, ele estaria orientando os homens acerca da maneira santa de buscar um casamento, tendo um namoro e um noivado puro, coisa que hoje está tendo em falta. Então, o sexo no casamento é uma bênção, mas o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento é uma maldição. Quando nós olhamos aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até o 8, olha o que diz ali. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Tá? Se nós olharmos em Provérbios capítulo 6, versículo 32, eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Provérbios capítulo 6, versículo 32. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Provérbios capítulo 6,
versículo 32 diz o seguinte: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz? Então, o cristão, ele é aquele que resiste os desejos lascivos. Desejos lascivos, pastor. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículo 5, ele diz: não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem Deus. E outra tradução diz: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E aqui eu quero fazer aqui ainda um anexo no contexto. Quando olhamos em Salmos capítulo 1, versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então o cristão é aquele, né, que não se abstém ali, né, que resiste aos desejos lascivos. A palavra grega epitimia, né, ela é traduzida por lascívia, que significa o quê, pastor? Significa desejo, concupiscência. Paulo, ele não proíbe o desejo como um impulso natural, e sim, ele está aqui exortando os irmãos de Tessalônica por causa do desejo pecaminoso. Isso é uma condição em que o desejo tenha se convertido no princípio dominante da vida da pessoa, ou numa paixão incontrolável. Aqui o desejo impuro, ele escraviza as pessoas. Há pessoas prisioneiras na pornografia, há pessoas cativas nos pensamentos, desejos impuros. E esse caminho da lascívia é o caminho do mundo e não o caminho de Deus. É o caminho daqueles que não conhecem a Deus. E às vezes essas pessoas conhecem os mandamentos de Deus. E mesmo assim, elas rejeitam Deus e seus mandamentos. O chamado cristão, porém, é para agradar-se de Deus e obedecer a Ele. Quando olhamos Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus, ela fala o seguinte: Salmos 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Os gentios, eles usam seus corpos com lascívia. O mundo usa seu corpo com desejo impuro, paixão inflamada, porque eles não conhecem Deus. Eles são impuros, eles são fornicadores, adúlteros, promíscuos, porque são vazios e não têm um relacionamento com Deus. Então, para aqueles que não conhecem a Deus, o sexo pré-marital não é pecaminoso, mas é uma prova de amor. Quantas pessoas acabam até usando isso como um jargão? Ah, eu preciso primeiro provar para ver, preciso primeiro ver se vai dar certo, preciso. Mas a perda da virgindade antes do casamento é vista como um tabu retrógrafo. E a infidelidade conjugal, uma prática normal nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo, ele afirma que esse é modus vivendi daquelas pessoas que não conhecem a Deus. E como nós cristãos,
Não podemos imitar essas pessoas, nem imitar as suas práticas. Paulo aqui está aconselhando os irmãos de Tessalônica, e também essa palavra serve para nós nesses dias, nesses últimos dias. O cristão, ele é aquele que não ofende, não defrauda a seu irmão, como fala no versículo 6, né? Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, né? O apóstolo, ele exorta aqui nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Pastor, a palavra grega pleonektein, né? Que quer dizer aqui defraudar, significa despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitadamente satisfeito. É ir além, é ultrapassar os limites. Muitas das vezes, aquele namoro que passa daquela, né? Passa do respeito, passa ali, e aí acaba despertando algo que vai fazer mal para aquelas duas pessoas. É ultrapassar limites. Significa tirar o melhor proveito que puder da situação. A carne é fraca e tem alguém que está se aproveitando desta situação. É tentar ganhar egoisticamente, mas a qualquer custo e por todos os meios, independentemente dos outros e dos seus direitos. Aqui o apóstolo Paulo fala: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Defraudar, meus queridos, é tirar vantagem de outra pessoa, mediante comportamento sensual, libidinoso, provocativo, entendeu? Defraudar é você provocar alguém, é você fazer de propósito, é você ali desrespeitar, muitas das vezes, ali a moralidade de alguém. A maldade de defraudar um irmão pela prática da imoralidade com sua esposa ou sua filha, em vez de tomar ali honestamente uma esposa para si, é aqui condenada. Quantas pessoas acabaram desrespeitando os pais, acabaram desrespeitando ali os parentes. Muitas das vezes aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe ensinou aquele filho, aquela filha. Mas ali, naquela hora dos ânimos, naquela hora onde ali os hormônios não estão praticamente sendo controlados, alguém se aproveitou. Alguém foi além do limite e acabou ali defraudando. Acabou ali desrespeitando. E a Bíblia diz aqui, Paulo, ele fala: não defraudais, não oprime, não engane. Quantos disseram: se você não ir para a cama, você não me prova o seu amor. É uma prova do seu amor. E depois quando vai ver, ali agora, cada um para um lado, e aquela pessoa fica ali se achando uma pessoa suja, usada, e a outra pessoa saindo na vantagem. Quantas pessoas têm essa marca, tem essa sequela na sua vida? Por quê? Porque não vigiaram, porque não, talvez conheciam a palavra do Senhor. Nós vivemos, meus queridos irmãos, na cultura da sedução. Se vocês perceberem, olha só, o cinema, a televisão, as revistas, a moda promove e faz apologia à sensualidade provocativa. As roupas sumárias, os flertes, a onda do ficar, onde um rapaz ou uma moça fica ali com 2 ou 3 pessoas diferentes numa mesma festa. É uma afronta à santidade do corpo e uma desobediência à exortação de Paulo.
A segunda razão é que as razões para vivermos uma vida pura, precisamos buscar a santificação do corpo. Por que nós devemos buscar a santidade do corpo? Por que nós devemos buscar a pureza do sexo, pastor? Primeiro, porque o Senhor contra todas essas coisas é o vingador. Presta bem atenção. Paulo aqui ele fala do capítulo 4, versículo 6. Anota aí. Paulo expressamente claro quando ele diz: porque o Senhor contra essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Essa palavra grega, ekdikos, que quer dizer vingador, ela era usada nos papiros para o ofício de um representante legal, ou seja, a pessoa que executa a sentença. Então, aqui acreditamos que o pensamento é mais que Deus toma o partido das vítimas do crime e da iniquidade obtém justiça para elas, e que age como o sustentador da ordem moral contra aqueles que pensam que pode quebrá-las impunemente, né? Ou impunemente, né? Então, esses pecados não comumente praticados em secretos, o pai não sabe, a mãe não sabe, o esposo não sabe, a esposa não sabe, né? Não sabe o que está acontecendo. E seus direitos ali estão sendo negados. Ele está sendo defraudado, né? Essas pessoas não sabem que alguém está praticando mal. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus sabe e revelará ser o vingador. Ainda que o irmão que assim foi enganado, defraudado, jamais descubra a iniquidade que foi ali vítima, não obstante, existe um vingador. E esse vingador é Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está no oculto, no escondido, lá dentro do coração. E essa verdade precisa ser enfatizada, especialmente na promíscua sociedade contemporânea, onde a imoralidade não tem sido não apenas aceita, mas também é estimulada. Vivemos numa sociedade onde a imoralidade, ela é estimulada, ela é propagada, é tido como normal. Não é por nada que a Bíblia diz: o certo está sendo tido como errado e o errado está sendo tido como certo. Essa geração, ela tem brincado muito com Deus, tem pensado que Deus é ali um bonachão. Eles esquecem deliberadamente, meus queridos, que Deus é santo, justo e revela sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Quando olhamos em Romanos capítulo 1, versículo 18, se você prestar bem atenção, abre a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz bem assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vocês estão percebendo? Os que vivem a cata de prazeres sensuais. Presta atenção você aí. Você é dona da sua vida. Você é dono da sua vida. Você é dono do seu nariz. Mas você precisa saber que um dia haverá um acerto de contas. Hoje, você prejudica alguém. Hoje, você prejudica casamentos. Hoje, você leva pessoas para a prostituição. Mas, quem vive a cata de prazeres sensuais,
defraudando os outros e desonrando seus corpos, vão esbarrar no dia do juízo diante de Deus, irado, um Deus irado diante do vingador. Deus, ele vinga o homem já, entregando-o aos verdugos de uma consciência pesada, de uma vida cheia de culpa e desassossego. Quando olhamos para Davi, depois que cometeu adultério ali com Betseba, se vocês prestarem bem atenção, ele sentiu a mão de Deus pesar sobre ele. Aqui o seu vigor, como diz a Bíblia, o seu vigor tornou-se sequidão de estilo a ponto de dos seus ossos secarem em seus gemidos e atormentarem durante as noites. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Meus queridos, Deus é um fogo consumidor, e horrível coisa é cair nas suas mãos. Mas aquele que permanece no pecado, aquele que permanece na impureza, aquele que não confessa e nem deixa, não encontrará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus diz, não vos enganeis, não encontrará misericórdia. Mas ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, ali diz, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Não adianta abrir igreja, não adianta fazer nada. O que a Bíblia está dizendo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Ainda o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele fala ali, sabei, pois isso, nenhuma incontinência, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engana com palavras vãs. Hoje nós vemos palavras para tudo, menos para confrontar contra o pecado. Mas o apóstolo Paulo fala, por essas causas, porque por essas causas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. João, ele descreve lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos impuros, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Anota aí, Apocalipse 21 e 8. Então, meus queridos, por que Deus não nos chamou para a impureza? E Deus nos chamou para a santificação. Capítulo 4, versículo 7. Aqui diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então presta atenção uma coisa. Não podemos inverter o propósito de Deus em nossa vida. Nós fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensível. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, se não me foge a memória. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Entendeu? Olha o que diz a Bíblia. Ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Meus queridos, Deus nos escolheu desde o princípio pela santificação do Espírito e fé na verdade.
Nós somos salvos do pecado e não no pecado. Fomos salvos da impureza para a santidade. Quando o salmista fala lá no Salmo 40, tirou-me de um charco de lodo, pecado, imundícia, pôs os meus pés firmes sobre a rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Fomos chamados para ser santos. Nós somos cartas vivas de Cristo, meus queridos. Fomos chamados para ser o sal da terra. Fomos chamados para ser a luz do mundo. Fomos chamados para ser o bom perfume de Cristo. Então aquele que anda na prática do pecado nunca viu a Deus, nem é nascido de Deus, porque aquele que é nascido de Deus tem uma nova vida. Aquele que vive em pecado ainda está nas trevas. Por quem despreza a santificação do corpo, despreza o próprio Deus. Se Deus é quem nos chamou, do modo que possamos ser santificados, segue-se que considerar que somenos valor aquilo que foi dito não é desrespeitar ao homem, mas sim ao próprio Deus. Quando alguém pratica a impureza, rechaça Deus da sua vida. Não se trata apenas da rejeição de um código de ética. Não se trata apenas da rejeição de preceitos da igreja. Não se trata apenas aqui de regulamentos morais da família. Não, meus queridos. Quem é prisioneiro da impureza, quem é prisioneiro da pornografia, quem é prisioneiro do sexo ilícito, se insurge contra o próprio Deus, o verdadeiro autor das instruções que expressam o seu propósito de santidade para o seu povo. E a situação daqueles que praticam esse pecado não é como eu vou ficar agora diante dos meus irmãos, como eu vou ficar agora diante da minha família, como eu vou ficar agora diante da igreja, como eu vou me justificar diante dos meus amigos. Não, aqueles que andam na impureza, meus queridos, estão desprezando a Deus e terão de dar conta com Ele. Infeliz é o homem que rejeita a Deus em sua vida. Entendeu? Então, outro ponto era porque quem pratica a impureza menospreza o recurso que Deus oferece para uma vida santa. O apóstolo, ele é bem claro quando ele diz aqui no versículo 8, tá? Quando ele fala que também vos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado como santificador. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se não me foge a memória, a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Agora, andar em impureza é entristecer o Espírito. Andar em impureza é apagar o Espírito. Como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 19. Andar em impureza é resistir o Espírito. Como fala Atos, capítulo 5, versículo 51. É ultrajar o Espírito. Então Deus não apenas nos chama para a santidade, mas Ele também nos dá poder para viver uma vida santa. Santa, aleluia. Ele nos dá poder para vivermos uma vida santa. Não procure os conselhos dos ímpios. Fuja da aparência do mal. Paulo aqui no versículo 9, ele fala do amor fraternal. Quando ele diz aqui a transição da santidade, ele faz uma transição da santidade para o amor fraternal, né? Aqui ela é natural e ele ensina, né? Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e o nosso amor de uns pelos outros também deve ser motivados por um viver santo.
Então, quanto mais nós vivemos com Deus, tanto mais vamos amar uns aos outros. Se um cristão, meus queridos, realmente ama seu irmão, ele não vai pecar contra ele. Presta atenção, versículo 6. Versículo 6 diz: Deus Pai nos ensinou a amar quando Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós. João 3,16. Muito conhecido esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai fez isso. Já o Deus Filho nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento, dizendo que devemos amar como Ele nos amou. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Agora o Deus Espírito Santo nos ensinou a amar quando Ele derramou o amor de Deus em nossos corações. E aqui Paulo destaca algumas verdades, né? Acerca do amor fraternal. Pastor, o amor fraternal é um dever. Olha o que diz o versículo 9. Quanto, porém, a caridade fraternal, ou o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos amais uns aos outros. Então a igreja já havia sido instruída que o amor é uma das marcas da vida cristã. Lá no capítulo 1, versículo 3, de 1 Tessalonicenses, ali diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, que é do amor, e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então a igreja já havia sido instruída. Porém, a palavra que Paulo usa aqui só aparece, né? Só aparece nesse texto. Paulo, aqui no capítulo 4, versículo 9, Paulo emprega a palavra grega Filadélfia. Entendeu? Ou Filadélfia, né? Filadélfia, o amor que existe entre irmãos de sangue. Para quem sabe, né? Para quem está aí estudando a palavra do Senhor, sabe que existe 4 palavras distintas para o amor na língua grega. A primeira é eros. A palavra eros refere-se ao amor físico, né? Dali que vem a palavra erótico, o termo eros, né? A origem do termo erótico. Então o amor eros não é necessariamente pecaminoso, mas no tempo de Paulo a ênfase era sensual. E esse termo não é utilizado em parte alguma no Novo Testamento. Já outro termo para o amor é a palavra grega storg, né? Que refere-se ao amor de família, o amor dos pais pelos filhos. E esse termo também não aparece no Novo Testamento. A terceira palavra grega para amor é filia, né? Filia, que é o amor da profunda afeição, manifesto em uma amizade ou no casamento. A palavra usada por Paulo no texto em tela, aqui, é Filadélfia, né? Significado, ali, significa amor entre irmãos de sangue. Então, devemos amar os nossos irmãos de fé como se fosse os irmãos de sangue. Você não faz nada para magoar seu irmão de sangue, né? Ou faz? Você respeita a mulher do seu irmão de sangue? Porque na igreja de Corinto estava tendo ali tolerância a pecados, né? Ali tinha um ali que estava pegando a mulher do seu pai, né? Se você olhar na família de Davi, nós vemos um irmão ali abusando da sua irmã. Se você olhar lá na família de Jacó, nós vemos também. Não, ali na família de Jacó foi o intruso que veio lá e ali desrespeitou, né, a Diná. Mas na família de Davi nós vemos isso,
né? Então, aqui nós vemos a quarta palavra para amor, né? Na palavra grega, é a palavra ágape. Essa palavra ágape é o amor de Deus, o amor que Deus demonstra para conosco. Não é o amor baseado apenas em sentimentos, mas sim expresso pela vontade. O amor ágape, meus queridos, trata os outros da maneira como Deus os trataria, a despeito dos sentimentos ou das preferências pessoais. A Bíblia diz que esse amor não pratica mal, né? O amor ágape. Então, quando Paulo fala do amor fraternal, aqui no versículo 10, né? O amor fraternal deve crescer. A igreja de Tessalônica demonstrava em sua vida a prática do amor. Capítulo 1, versículo 3 de 1 Tessalonicenses e capítulo 4, versículo 10, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Progredir no quê, pastor? Na prática do amor. Paulo diz à igreja que ainda havia o desafio de ampliar a intensidade e a extensão desse amor. O amor fraternal, meus queridos, é para ser exercido sem fronteiras. A todos aos de perto e a todos aos de longe. Sem ciúmes. Entendeu? Sem toxicidade. O amor fraternal pode crescer sempre. Paulo orou ali pedindo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, ele orou dizendo, ó Senhor, vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. E nós vimos lá na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Deus respondendo essa oração de Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, olha o que Deus aqui, olha o que a palavra de Deus fala. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertirdes alguns que não ensine outra doutrina. Não, aqui eu estou em 1 Timóteo, eu estou aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Eu li em 1 Timóteo. Capítulo 1, versículo 3 de 2 Tessalonicenses diz assim, ó. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Se você prestar bem atenção, Paulo faz uma oração lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. E aqui, em 2 Tessalonicenses, na segunda carta, Paulo já diz, Deus está respondendo a oração. Está crescendo, está aumentando o amor uns para com os outros, né? Meus queridos, o amor fraternal, ele é responsável. Ele é responsável, né? Aqui no versículo 11, agora a ênfase não é tanto o amor entre os irmãos, mas o testemunho para com os de fora. O desafio agora não é apenas andar em amor, mas agora o desafio é andar em honestidade. Queridos, o cristão não pode ter uma vida desorganizada. O cristão não pode ter uma vida enrolada. O cristão não pode ter uma vida confusa. Ele precisa viver tranquilamente, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar para não viver às custas dos outros, entendeu? Viver tranquilamente aqui é o antônimo de ser um abelhudo.
Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Alguns crentes tessalonicenses, em nome de uma profunda espiritualidade, estavam capitulando ali ao pecado da preguiça. Paulo, ele corrige. Paulo ali os corrige, dizendo que a iminência da parousia, ou seja, da segunda vinda de Cristo, não é uma desculpa para a preguiça, né? Estava sendo pregado, Jesus está vindo, Jesus está voltando, e o povo estava agora, não vou precisar mais trabalhar, agora vou esperar a volta de Jesus, não vou precisar mais, agora vou esperar a volta de Jesus. Ah, meu Deus do céu. Então, quando estamos envolvidos no nosso trabalho, não temos tempo para nos envolver nos negócios alheios, né? Os desocupados sempre acabam dando trabalho para quem está ocupado. A palavra grega usada por Paulo, ergazentai, né, é muito sugestiva, embora o grego considera o trabalho manual como um trabalho de escravo. Aqui nós vemos que os judeus não tinham essa atitude. A ênfase aqui, porém, não é sobre o trabalho manual em oposição a outros tipos de trabalho, mas sim sobre o trabalho em oposição à palavra bem forte aqui, a vagabundagem. Aqueles que não cuidam de seus próprios negócios, eles acabam se envolvendo na vida dos outros e causando sérios problemas. Então nós vemos que Paulo aqui no versículo 11, ele diz: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Quando falamos do amor fraternal, o amor fraternal é irrepreensível. Versículo 12 fala isso. O cristão não apenas tem o compromisso de amar os irmãos, mas também de dar um bom testemunho aos de fora da igreja. Olha só, pastor. O importante aqui não são as palavras. O importante aqui não é você ter uma boa oratória, mas são as obras. Não a oratória, mas a vida. O mundo que nos observa não entra na igreja para ouvir um sermão, mas nos vê diariamente fora da igreja. Então nossa vida deve ser um sermão que ganha os homens para Cristo. Nós somos o 5º evangelho. Nossa vida precisa ser uma pregação. As pessoas precisam olhar para nós e ali a nosso testemunho servir de mensagem para ganhar almas também. Os cristãos precisam ter uma vida financeira controlada para não dar um mau testemunho aos de fora. Infelizmente, meus queridos, algumas pessoas não entenderam a doutrina. Essa doutrina da segunda vinda de Cristo. Aqui, na igreja de Tessalônica, né? E abandonaram o seu trabalho como propósito de ficar esperando a volta de Cristo. Não tardou muito para que essas pessoas precisassem ser assistidas financeiramente por outros crentes. E isso significou que eles não pagaram suas próprias contas, e isso gerou um mal-estar na igreja e um péssimo testemunho entre os incrédulos. Mas, pastor, nós estamos esperando a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Para quê? Para quê? Para quê, irmãos? A Bíblia nos ensina a vivermos com prudência e com os que estão de fora. Quer ver? Colossenses, capítulo
4, abre lá. Colossenses capítulo 4, versículo 5, tá aqui, bem pertinho. Diz bem assim, ó: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Os cristãos devem trabalhar por vários motivos. Primeiro, o trabalho é bênção e não maldição. Segundo, o trabalho engrandece o caráter e cria divisas. Terceiro, o trabalho provê para nós e nossa família. Você vai comer do fruto do teu trabalho, do suor do teu rosto. E quarto, o trabalho nos capacita a ajudar os outros. Quando você está trabalhando, você está cooperando com alguém. Então, de outro lado, devemos ter cuidado com a onda de consumismo. Uma pessoa é consumista quando ela compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que não conhece. E hoje nós vivemos uma época onde a ostentação daquilo que não tem. Entendeu? Há pessoas que são ortodoxas na doutrina, mas não pagam suas contas. E Paulo aqui, ele nos exorta. Paulo aqui, ele chama atenção. Paulo aqui, ele faz um alerta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4. Ele faz esse alerta. Cuidado. Olhe a santidade. Procure a santidade. Fuja da aparência do mal. Procure o amor fraternal e ao trabalho digno. Então aqui nós aprendemos algo interessante, né? A vigilância pelo Senhor, né? E eu quero orar pela sua vida nesse momento. Nós temos aí uma audiência grande, forte, né? Temos aí 2 Facebook e mais o YouTube e também o Instagram, né? E mais vocês compartilhando também esta live, compartilhando esse vídeo, esse estudo bíblico que é Bíblia. Nós precisamos aprender Bíblia para vivermos na luz da palavra do Senhor. A Bíblia diz: o meu povo era por falta de conhecimento. Pois é, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se por algum acaso alguém está ouvindo e alguém está nessa prática da promiscuidade, prática da prostituição, prática da lascívia, essas práticas da impureza, eu convido você a abandonar isto. Eu convido você a vir para Cristo. Eu convido você a deixar o Senhor Jesus entrar na tua vida. Ele vai mudar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar numa nova criatura. E o teu corpo que hoje você está usando para o pecado será transformado num templo do Espírito Santo, aonde o Senhor estará habitando na tua vida, e você vai ter uma vida digna, uma vida santa, uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Nós queremos orar por você, orar aí pela sua vida, pela sua família. Quem sabe tem pessoas que necessitam nesse momento de uma intervenção, que Deus venha entrar com providência aí na situação que você está vivendo, entendeu? Restaurar tua casa, restaurar teu casamento, restaurar tua saúde. A medicina desenganou, a medicina disse: olha, pode levar para casa porque não tem mais solução. A medicina, sim, ela tem um limite. Porém, o nosso Deus, nada é impossível para Ele. E eu confio nele. E eu quero convidar você a confiar nele também, a colocar a tua causa nas mãos do Senhor. Você que não é cristão, você que não tem Jesus como o teu único e suficiente Salvador, convido você agora
aceitar esse Jesus das causas impossíveis, esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma, renova, restaura. Esse Jesus quer entrar no teu coração, quer entrar na tua vida, quer entrar na tua família, quer transformar esse ambiente pesado, esse ambiente difícil, esse ambiente de guerra que é a tua casa. Ele quer transformar a tua casa. Aceite a Jesus nesse momento. Nós estaremos orando por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que antes já era um templo de Deus e hoje você está afastado. Você está como filho pródigo. Conhece a palavra, mas está lá na sujeira. Eu quero convidar você. Volte para a casa do Pai. O Pai está te esperando de braços abertos. Volta. Volta que o Pai se encarrega de mudar a tua vida, transformar a tua vida, colocar novas vestes, reatar a aliança e te colocar para dentro de casa e festejar contigo. Amém? Levanta a tua mão nesse momento. Pai querido, na tua presença, Deus, nós agora ouvimos a tua palavra, Pai. Aqui, Senhor, falamos, meu Deus, o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Tessalônica. Deus querido, agora, Senhor, eu quero que tu visita cada lar, Pai. Eu quero que tu visita cada família, meu Deus. Eu quero que tu visita cada um, meu Pai querido, os enfermos, Pai. Vai, Senhor, operando milagre, meu Deus. Vai, meu Deus querido, restaurando, Pai, corpos ali. Vai restaurando, Senhor. Vai desentupindo veias. Vai, Senhor, repreendendo a morte. Vai, meu Deus querido, levantando aquele que já não consegue se levantar, meu Pai. Aquele que não tem forças, Pai. Ali a enfermidade, meu Deus, tomou conta. A medicina, Senhor, não tem mais recurso. Não há tecnologia, não há ciência, Pai, que reverte esta situação. Mas, Deus querido, tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que vai até nas juntas e medulas, até na divisão da alma e do espírito, que levanta o homem do pó, Senhor. Opera milagre, Senhor. Aonde estiver o enfermo, opera milagre neste momento. Repreende a infecção, repreende, Senhor, a enfermidade, repreende, Pai querido, o espírito, Pai, ali que tem atormentado a mente dessa vida, a depressão, meu Pai querido. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, meu Deus, a cada um, Pai, aqueles que estão passando por crise financeira. Abre as portas, Senhor, repreende o devorador, abre as portas, Senhor, para o desempregado. Abençoa, Senhor, a cada família, traz de volta os filhos que estão, Senhor, fora de casa. Deus querido, reata, Senhor, ali renova, restaura esse casamento, que os papéis já estão na mão do advogado, já está pronto para destruir esta família, Senhor. Mas tu és o Deus que restaura o amor, tu és o Deus que renova, Senhor, ali, Pai, esse casal, esta família, Deus querido, também essas pessoas que estão aí aceitando a Ti como Salvador. Escreve, Senhor, o nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, transforma, Senhor, em uma nova criatura. Oh, Pai querido, também essas pessoas que estão retornando para a Tua casa, se reconciliando, Senhor, essa vida que está aí do outro lado, chorando, Pai querido, sentindo a Tua presença, meu Pai, porque a Tua palavra é viva e ela toca em cada coração neste momento. Vai ao encontro, meu Deus, abençoando a cada um, Senhor, abençoando a cada ouvinte que estará ouvindo ainda esta programação, abençoando a Tua igreja que está compartilhando, intercedendo juntamente conosco. Deus querido, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus.